Graças, Padre. Por ser um Deus tão lleno de misericórdia. Único e verdadeiro. Graças por la persona bendita de tu Hijo, nuestro Senhor Jesucristo. A nosotros nos encanta proclamar: Jesucristo, tu és el vencedor. Tu és el vencedor. No cielo, en la tierra, e aún debaixo de la tierra. Jesucristo és el Senhor. Senhor, que tu palavra tenha livre curso em nossos corações. Tu palavra é poderosa para salvar nossas almas. Ajuda-nos, como vasos que somos. Pero graças, Padre, por esse tesouro que nos concedeu, através de tu Santo Espírito em nosso ser, la persona bendita de tu Hijo, nosso Senhor Jesucristo, e a ti também, Padre, que hace morada em nós, juntamente com tu Espírito. Graças, Padre. Em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesucristo. Jesus é ele cabeça de la igreja. Amém. E la igreja é ele corpo de Cristo. Interessante quando tomamos o apóstolo Pablo. Pablo tomou um tempo antes de escrever Colossenses. E quando termina a epístola de Colossenses, logo em seguida, escreve a epístola a los Efésios. E Colossenses revela Cristo como cabeça. E a epístola a los Efésios revela Cristo como corpo. Um não pode entender a epístola de los Efésios sem antes entender Colossenses. Para entender bem Efésios, há que entender bem Colossenses. Se uno não conhece ele cabeça, não vai entender praticamente nada. Quando nosso Deus, el Padre, mira desde os céus, é uma pergunta que às vezes uno é temoroso, tem um temor a responder. Que vê nosso Deus, el Padre, quando mira a seus céus e vê a igreja? De verdade, lo que vê o Senhor, lo que vê Deus? A igreja, não. Jesucristo. Vê su Hijo. Quando o Padre mira a igreja, que vê? A Jesucristo. Amém? Amém. É difícil de entender isso? Saca a cabeça do corpo. Que vai ver? Um corpo. Pero quando põe a cabeça nesse corpo, que é Cristo, que vai ver o nosso Deus? Cristo. Amém? Quando eu miro Javecito, o que veio? Javecito. Porque está a sua cabeça aí, unida ao seu corpo. Amém? O Senhor nos ajude a entender essas coisas. Quando estávamos, a última vez, estávamos compartilhando sobre o Kairos e o Cronos de Deus. Não recordo muito bem de onde foi que terminei. Algum não recuerda? Será que foi que falei da última experiência de Benaia? Sim? Aí parei. Sim? Que Benaia queremos ser. Amém? Esse texto. Então, seguimos com o Kairos e o Cronos de Deus. Uma recapitulação. Que é Cronos? Cronos é o tempo medido. Cronos é o tempo físico, natural. Los dias, los anos, los siglos, los minutos, las semanas, minutos. Bueno, daí sai a palavra cronômetro. Estamos bajo um tempo normal, pero há um tempo que no grego, tanto aparece a palavra kairos, como aparece cronos. E aparece outro, que é aion também, pero nós não vamos falar de aion, que são as eras, os tempos posteriores, tempo mais largo. Aí está aion.
Pero ¿qué sería Kairos? Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo eterno. Aunque estamos aunque estamos en el Cronos, el tiempo normal, pero também estamos bajo ao tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. E esse Kairos, que estamos bajo esse Kairos, que não tem nem presente, passado, nós outros, por debaixo desse tempo, já estamos introduzidos. A única coisa que nos falta, todavia, é cambiar nossos corpos. Verdade? Esses corpos serão cambiados para um corpo glorificado. Porque já temos o Espírito Santo de Deus em nós outros. Amém? E agora aguardamos o quê? A ressurreição e a transformação de nossos corpos. Bueno, apenas um recorte pequeno. Em Paraguai estávamos compartilhando essa palavra há pouco, sobre Cronos e Kairos, e allá também com os irmãos do norte, da parte central também de Paraguai. E aí tomamos esse tempo. Bem, minha esposa e Rebeca já estão escutando bastante, já vão sacar um PhD em Cronos e Kairos. Pero, de certa forma, o Senhor sempre, em cada igreja local, dispensa sua palavra de uma forma distinta. Sim? Então, nós todos estamos debaixo desse tempo. Mira, se assim tablou um tema que estava em meu coração, esse versículo, que temos que guardar a unidade, sim? Hasta que todos cheguemos à unidade da fé. Quando tu toma o capítulo 4 de Efésios, desde o versículo 1 até esse versículo, existe um Kairos de Deus. Porque o versículo 1 não empieza, e é o único que nos manda guardar. O versículo de la unidade da fé não nos pede para guardar. É um processo. Porque se nós não guardamos primeiro essa unidade, que é a unidade do Espírito, rogo-vos, pois, amados hermanos, que guardeis a unidade do Espírito por el vínculo de la paz. E vem todo um processo do Kairos de Deus, onde se manifesta o ministério da palavra, e antes disso, manifesta o que o Senhor Jesus isso, que foi as partes mais profundas da terra, tomou cautivo o cautiveiro, levantou esse cautiveiro hasta los cielos, sim? E vem o processo desse ministério da palavra, e assim mesmo Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e maestros, visando a capacitação de los santos para a obra de cada ministério na vida de cada irmão, para a obra de seu ministério. Que significa ministério? Serviço. Serviço. Aí afora uno se crê muito, né? Mi ministério. Eu tenho um ministério. Um serviço. É para servir uns aos outros. Então, tudo isso é um processo de Deus, hasta chegarmos à unidade da fé. E estamos bajo esse Kairos de Deus. E sua palavra nos ensina tudo isso. Amém? Então, empecemos. Gênesis capítulo 1. Vamos falar um pouco do Cronos, aunque esse Cronos está bajo ao Kairos. Dá para entender bem, irmãos? Estamos respirando, nossas células estão envelhecendo, os dias estão passando, Cronos. Pero bajo isso, estamos a algo maior do que isso, que é o Kairos, onde temos que cumprir a vontade de Deus. Em seu Kairos, através do Cronos que estamos. Sim? Dá para compreender bem isso? Amém? O que é mais importante? El Kairos, verdade? Sim? Porque podemos quedar muitos e muitos anos em nosso próprio Cronos, pero não cumprindo o Kairos de Deus. Amém? Então, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando tomamos o versículo 2, que não vamos, isso não é o tempo para isso, aqui aparece uma doutrina
que se chama a doutrina do intervalo. E a terra estava sem ordem e vazia. A terra estava desordenada. Pero Isaías habla que Deus não cria nada em desordem. Então, a pergunta é, o que foi que passou aqui nesse versículo 2 que engendrou um caos aqui? Porque não foi Deus quem engendrou esse caos. Algo engendrou esse caos. Então, chama-se aí, entre o versículo 1 e até o versículo 2, a doutrina do intervalo. Pode ser que irmãos não creem nisso, outros creem. Amém? Estamos livres para entender bem. A mim me tocava crer, e creio, porque como eu lecionava na universidade, às vezes não pode ir contra a fatos científicos, verdade? Hechos. Porque tu vai fazer um papel de ridículo. A ciência não está por cima de Cristo. Cristo está por cima da ciência. Sabe que existe um efeito que é impossível que o homem haga? Quimicamente, é transformar água em vinho. Pode até através da tecnologia que temos de pressão e temperatura, criar diamantes, que levam mais de 100 mil anos. Um carvão toma 100 mil anos para se tornar um diamante, baixo pressão e temperatura. Pero já o homem consegue fazer isso. Inclusive, esses diamantes são mais econômicos. Claro. Sim? Agora, transformar água em vinho? Vinho em água? Sim. O vinho tem 90% de água. Isso é possível. Então, por que estou falando isso? Porque é ético científico que uno tem que... Então, uno para pensar nessa teoria da doutrina do intervalo. E Deus vem ponendo ordem. Amém? Soltando isso porque não é nosso tempo. Nosso tema. E no versículo 5 diz assim... Porque entre o versículo 1 e 2 se passaram milhares de aions. Não sabemos quanto tempo passou nesse período. Do versículo 1 até o 2. Não se sabe o tempo sequer o que passou aqui. Pero quando chegamos no versículo 4, onde Deus empieza a hacer sua criação, põe ordem, no 5 diz assim, e chamou Deus a luz dia, e las tenebras chamou noite, e foi lá tarde, e foi lá manhã, um dia. Aí entra outro problema teológico, onde alguns irmãos creem que esse dia que aparece aqui é de 24 horas. E já outros não creem que foi 24 horas. Sim? De aí desse versículo adelante vão passar eras. Então, segundo vai tentar entender os estratos, sim? Que se conhecem na Terra, dos fósseis, verdade? E tantas outras coisas mais. Bueno, e aí vão passando. Então, que dia seria esse? Que luz, que tipo de luz seria esta? Aí há muitos irmãos que comentam esse tema. Inclusive, Dino mesmo habla sobre isso. Comenta sobre isso. E incluso uma vez na situação, estávamos em Curitiba e um irmão perguntou, então, irmão, como que disse que estava Dino, estávamos juntos, e como se acha isso que haja luz? Que parece isso? Isso parece que foi uma explosão, sim? Aí Dino, Big Bang. Sabe que só os criacionistas podem crer no Big Bang. Os científicos que creem no Big Bang são criacionistas. Os que não creem na criação, não creem no Big Bang. Porque para ter o Big Bang, tem que ter alguém por cima para ser o Big Bang. Esse é nosso Deus. Big Bang. Puff. E aí temos o universo. Bilhões de galáxias, não são milhões. Bilhões, trilhões e quatrilhões de sistemas solares, de estrelas. Milhares e milhares e milhares em todo esse universo. E só um planeta em todo esse universo. Deus pôs o seu dedo e aqui tendrá vida. Se chama a Terra. Amém? Então, quando chegamos no versículo 14, então se dijo Deus, haja lumbreras en la expansión de los cielos,
para separar el día de la noche, e sean para señales, e para as estações, e para dias, e para... Ah! Cambiou a coisa aqui? Se regressa a alguns versículos anteriores, que dia e que luz era essa? Bueno, não vou entrar nesse tema, porque o tema não é este. Pero para sabermos entender que existe um cronos de Deus, e que do versículo 1 até o versículo 14, misericórdia, passou a ser muito. Pero, atenção, pero quando Deus põe o homem sobre a terra, onde a ciência que é utilizada a datação de carbono, que é uma datação extremamente errônea, lleno de falhas, aí que pôr o homem com mais de 15, 20 mil anos de existência. Me alguém entender? Agora, recentemente, se descobriu no mapeamento do RNA que o RNA tem 6.000 anos na existência do homem. Desde Adão até aqui o dia de hoje, já se passaram 6.000 anos. Pero la era pré-adâmica, derramos para lá. Amém? Então, começamos e seguimos. Vamos para o Kairos de Deus. Alguns exemplos. Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Versículo 6. Aqui eu puso um título nesse versículo. O Espírito Santo estabelece el Kairos. Não somos nós que temos que estabelecer o Kairos de Deus. Podemos, de certa forma, interferir no Kairos de Deus em nossas vidas. Deus é soberano, amém? Pero temos, para os que creem, livre a... Há outros que não creem. Los respeito, somos hermanos, eu creio. E amém. Sim? Então, nós, com nosso poder de decisão, podemos, de certa forma, cambiar as coisas. Há versículos nas Escrituras que uno queda assim, oye, que passou aqui? Por exemplo, quando Deus, com Moisés, eu vou parafrasear. Moisés, vou acabar com toda essa gente. Vou acabar. E Moisés, poderia ser até, graças, Senhor. Já não suporto mais essa gente. Sim? Pelo que isso, Moisés, Senhor, que vão pensar de ti? Então, se parece que por essa expressão de Deus, aonde Deus é onisciente, aonde Deus nos prueba, aonde Deus sabe, antes de existirmos, já sabia o que iria sair de nossos lábios. Verdade? O Senhor conhece todas as coisas. E Moisés responde, Senhor, assim não. E parece que, de certa forma, como que a terra governa o cielo. Neste momento. E nosso Deus cambiou de parecer. Verdade? Não é alguns evangelhos que cambiam. Se é hecha sua vontade assim no céu como na terra, e há outro que assim na terra como no céu. O que passa aí? Como a terra pode governar o céu e como o céu governa a terra? É coisas aí. Amém? Então, se nós outros, de certa forma, por isso está nossas orações. Amém? Por isso a importância de perseverar nas orações. Porque uno pode cambiar as coisas. A igreja, através de sua oração, pode cambiar as coisas. E Deus, onisciente, onipresente, onipotente, permite. Dá-lhe. Com meu consentimento. Estão orando dentro de minha vontade. Pero estava um pouco aqui, pero ustedes, bueno, está bem, siga. Então, o versículo 6 diz assim, interessante, passaram por la região de Frígia e Galácia, havendo sido impedidos por el Espírito Santo de hablar la palavra
em Ásia. Onde é? O que passou aqui? Quer dizer que o Espírito Santo se levantou, de certa forma, e quem é que isso é impedimento de predicar aqui? Porque aqui, nesse versículo, Pablo entraria na igreja, entraria em Éfeso. Sim? E aí houve um atraso de meses. Depois de passado alguns meses, aí sim, por fim, Pablo entra em Éfeso e depois empeça um trabalho em Éfeso, a seguir pela terceira vez, com o estudo na casa de Tirano por 2 anos, ensinando na igreja em Éfeso. Pero aqui houve Entonces, donde temos que compreender bem que o Kairos de Deus tem seus princípios, porque nosso Deus é um Deus de princípios. E não podemos ir mais allá do que Deus estabelece. Aqui não, Pablo. Por agora não. Verdade ou não? Nós não conhecemos nossos tempos, pero Deus conhece. Deus move todas as coisas. O Senhor nosso Deus. E nós temos que entender e respeitar o tempo de Deus. Não podemos passar por cima do tempo. Por isso que hacemos tantas embarradas. Sim, essa palavra que me parece super rara em português, em espanhol. Sim. Então, eis aí um ponto. 2 Coríntios capítulo 2. Ou seja, quando Kairos sobre Kairos, qual é a decisão correta a tomar? Kairos sobre Kairos, qual é a decisão correta a tomar? Que está raro essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Aí está o Kairos de Deus. Aí estão as coisas abertas. Aí está para ir adelante. Mais uma vez, o livre-arbítrio se prevalece aqui de uma forma muito rara a nossos olhos e a nosso próprio entendimento, porque às vezes pensamos, não, o Senhor abriu as portas, pero como se mover bajo isso? Aunque seja o mesmo Deus. Isso está aqui, mira. Quando cheguei a Troas para predicar o Evangelho de Cristo, e se me abriu uma porta nele, Senhor. Tenho todo. Aleluia. Me vou, vamos a predicar o Evangelho aqui em Troas. As portas estão abertas. Tenho toda a autoridade do Senhor. Pero não tive repouso em meu espírito. Ao não encontrar Tito, meu irmão, companheiro e amigo. Eu acrescentei aqui. Que creio que era o que era, verdade? Despedindo-me, pois, de eles, saí para Macedônia para encontrar quem? A Tito. Pero como pode isso? Pero se abriu uma porta, o Senhor está. Pablo, como que tu vai deixar que a porta está aberta e buscar a Tito? Como hace isso? Uma coisa tenho certeza. Tinha a validade de Deus. Amém? Se acuerda que há coisas que passam com Pablo que são muito raras? O Espírito habla que não vá para Jerusalém, a igreja ora, a igreja ora. Não, Pablo, não vá para Jerusalém, porque o Espírito está dizendo para que não vá a Jerusalém. E Pablo vá. E um não para assim, hoje se rompeu contra o Espírito? Rebelde? Coisas que cada um de nós temos que aprender individualmente com o Senhor. Quais são as decisões corretas que temos que tomar? Amém? Porque uma decisão mal hecha, papito amado de Deus, não temos máquina do tempo para regressar lá atrás e tentar restaurar aquilo que hicimos. Já siga adelante, irmão, como diz a palavra, o cântico, verdade? E Pablo aqui tomou sua liberdade de tomar essa decisão. E creio que é algo tão profundo, irmãos, que às vezes há que ter até cuidado de se manejar dentro desses princípios aqui, verdade?
Eu creio que tomamos isso e com a ajuda do Espírito Santo, que nos ajude e aplique em nossos corações. Senhor, a decisão que tenho que tomar, pelo Senhor, Tu está aqui. Que decisão tenho que tomar, Senhor? Pelo meu coração se inclina a buscar a Tito. Pela porta está aberta. Que hago? Há uma entrelinha aqui? E por certo pode ser que o Senhor sim. Vá, Pablo. Vaja. Busque a Tito. Tu lo ama tanto? Vaja. Eu detengo aqui o tempo. Do que tem que ser aqui em Troas. Pero o mais importante, tu sabe muito bem, é tu amigo. Companheirismo. Vaja. Busque-lo. Bueno, esse é um tema. E quando Deus determina algo, sempre tem seu efeito. Esse é outro. Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Versículo 19. Hechos 11, 19. Está dando para entender, irmãos? Sim? Falando despacio? Amém. Porque às vezes pode que eu ouvido e abro uma palavra em português e mesclo essa coisa aí. Catalão, sim? Sei catalão. Os irmãos estão aprendendo catalão, que é a mescla do espanhol com português. Sim? Aleluia. Sim, já são 14 anos, 15, verdade? 15 anos, verdade? Que nos conhecemos. Ahora bem, os que haviam sido esparcidos a causa... há uma causa aqui. A la perseguição que sobrevino quando a morte de Estevão. Ou seja, que a morte de Estevão parece raro, pero foi necessária. Deus permitiu que lo matasse Estevão. Em la Bíblia, se nós corremos a linha de la muerte, em várias ocasiões, a linha de ouro, que vai terminar em la cruz. E vamos passar várias situações em las escrituras que la muerte engendra a vida. Exemplo. Não sei se já falei isso com os irmãos. O tema de Uzá e Aiô. Já falei isso com vocês? Aiô e Uzá, seu irmão Davi, tem que levar el arca para Jerusalém. Que fizeram eles? Correram el arca e puseram em um carro de bois, verdade? E isso lo puseram, o carro foi caminhando e chegou um certo tempo que o carro saltou ali na eira de Ornã. Sim? Anã? Como? Sim? E o arca se moveu e Uzá estendeu a mão, porque Aiô ia adelante, correndo o boi, seu irmão. E quando Uzá estendeu a mão para segurar o arca, o que passou? Morte. Pero a pergunta é essa. Por que quando eu puso a mão no arca e puso dentro no carro não passou nada? Porque estão fazendo uma coisa absurda, mala. É como que o Senhor tem paciência com nós outros. Quando nos movemos nele, Senhor, e as coisas que hacemos, muitas das vezes sobre um carro de bois, nos movendo em la carne, fazendo as coisas fora do Espírito, o Senhor pacientemente, pero hasta que chega um ponto que o Senhor basta. E foi o que passou com Uzá. Pela morte de Uzá, revelou a Davi, algo está mal. O arca não pode ser conduzido dessa forma. A morte engendra vida. E aqui Estevão engendrou vida em Jerusalém. A morte de Estevão engendrou vida na igreja em Jerusalém, porque se não passa isso, os judeus ali convertidos a Cristo vão permanecer ali em Jerusalém. E foi necessário a morte de Estevão para o quê? Esparcir os judeus, nossos irmãos que estavam ali, cristianos, verdade já? Crentes, para evangelizar. E foi o que passou. Quando eles entram em Antioquia, porque uns, não, nós outros vamos predicar só para os judeus. Pero havia um grupo, versículo aqui, 20. Pero havia alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, os quais ao chegar a Antioquia,
hablavam também aos gregos, predicando ao Senhor Jesus. E sabemos como vai terminar isso. Amém? Tudo isso, bajo el kairos de Deus, uma coisa que acontece em Jerusalém, a hora Bernabé tem que sair, é o único que até mesmo os irmãos tiveram visão nele Senhor, porque de tantos que poderia enviar a Antioquia, foi o Espírito Santo que falou com ele. Verdade ou não? Será que não foi? Foi. E o Espírito habla a eles assim, envia Bernabé. É o único capacitado por mim. Porque quando cheguei em Antioquia, Bernabé cresceu entre os gentiles, como Pablo, e quando vê a igreja em Antioquia, com todos aqueles gentiles, fazendo tudo, sem lavar as mãos, sem cumprir qualquer rito judaico, se manda um mais radical, Nil Santo, tem que cambiar isso aqui, vocês estão tudo em pecado. E o que Bernabé falou? A única coisa, eu vejo a graça do Senhor neles. E o que habla para eles? Permaneçam em quê? A única que precisa vocês, que permaneçam nele Senhor. Amém? Amém? Rompeu com todo o protocolo judaico. E deixou o Espírito Santo mover-se livremente. E Bernabé foi o que tinha autoridade e visão espiritual. Tenho que trazer a Pablo. Porque de Jerusalém hasta Antioquia são 30 dias. E dali onde ele estava hasta Tarso, 2 meses. Então, o Espírito falou para ele. A pergunta é essa. Interessante. Por acaso os apóstolos ordenam? Mira, Barnabé, quando tu chega em Antioquia, regressa a Jerusalém. Não toma nenhuma decisão sem antes consultar a nós outros. Tem autoridade? Vai, o Espírito está contigo. Tu és o Hijo de la Consolação. Foste tu que nos apresentou a Pablo, quando todos nós tínhamos medo. Foi Bernabé que introduziu a Juan Marcos. Sim? Juntamente com Pablo, que Pablo peleou e houve uma separação aí. Pelo Juan Marcos foi que escreveu o Evangelho. Pode alguém imaginar? Aquele muchacho poderia ser um escritor do Evangelho, aunque foi aos pés de Pedro, não importa. Aparece ali o Evangelho segundo Marcos. Amém? Amém. Como é importante nos movermos barro ao kairos de Deus, rompendo com protocolos e coisas que ele, Senhor, não está. E aí, esses homens que entraram em Antioquia, não sabemos quem são. Naquele dia vamos saber. O que importa é que nosso Deus sim o sabe. Quantos hermanos e hermanas em la face de la terra, com seu serviço, com seu ministério. O ministério de oração, que é um ministério que não aparece. Verdade? São as estacas que estão no tabernáculo. As estacas que... Estacas? Sim, que tu põe para levantar o tabernáculo, estão barro la terra. Ninguém não o vê. São os meralitas que têm que sacar. Pero que coisa tão insignificante, Senhor. Pero nos dá essa incumbência de estacas. Se não há as estacas, o tabernáculo não queda de pé. Esses são homens e mulheres que não aparecem. E que o Senhor mesmo, Deus, sabe quem são. Amém? E cambiou a história aqui. Bueno, agora seguimos para o Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, Salmo de Moisés. Versículo 12. Ensina-nos a contar de tal modo nossos dias que tragamos o que? Sim? Sabedoria. Verdade? Quem foi que escreveu esse salmo? Moisés. Mira o que passa com Moisés em Êxodo capítulo 12.
Mira o que hace o Kairos de Deus sobre a vida de um homem e que pode ser em nossas vidas também. Miremos um pouco essa expressão de Moisés e miremos o processo de Moisés, rapidamente. Sim? Éxodo capítulo 2. Versículo 11. 11. Amém? Encontraram? E naqueles dias sucedeu que, crescido já Moisés... Sim? Vem? Não é versículo 12. 12. 1, 2. 1. Não, capítulo 2, perdão. 2. Versículo 11. 12. 2, 11. E naqueles dias sucedeu que, crescido já Moisés, saliu a seus irmãos e los viu em suas duras tareas. E observou um egípcio que golpeava a um de los hebreus, seus irmãos. Então se mirou a todas as partes. Vou matá-lo. Já que não há nada que está vendo, pode ser o que bem me pareça, verdade? Às vezes somos nós outros, né? Ninguém está vendo o que hacemos. Sim. Na reunião de domingo somos uns santos. Pelo resto da semana não sei o que somos. O Senhor sabe? Eu não sei. Pelo Senhor sabe. Verdade? E Moisés mira para um lado para o outro. E vendo que não parecia nada, está solo, matou ao egípcio e o escondeu em la arena. Ao dia seguinte saiu e viu 2 hebreus que reíam. Então deu ao que maltratava o outro: por que golpeias a tu prójimo? E ele respondeu: quem te ha posto a ti por príncipe e rei sobre nós outros? Pensas matar-me como matasse ao egípcio? Então Moisés teve medo e disse: certamente isto ha sido descoberto. Pero como? E foi necessário. Moisés era um homem muito forte. Uma força impressionante para matar um homem com suas próprias mãos. Verdade? Tomar um egípcio? Descomunhar? Então, esse processo é o primeiro de Moisés. Eu puedo fazer as coisas. Eu tenho o respaldo do Senhor. Puedo fazer as coisas, pero na força de seu próprio braço. Pero o Senhor tem que tratar com nós outros, verdade? Assim como tratou com Moisés, vai tratar com nós outros também. O processo de su Kairos. E que podamos estar debaixo de su Kairos, porque Moisés poderia ter tomado outro caminho, não sei, pero foi para o deserto, em Padarã, e allá no capítulo 3, versículo 11, que passa aí, quando o Senhor aparece em la sarça, sim, então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que vá ao faraó e saque do Egito a los hijos de Israel? Sabe quantos anos tinha Moisés aí? 80. 40 anos no deserto. Eu puedo. E agora? Eu não puedo. Isso é necessário para nós outros, verdade ou não? Quantas coisas nós outros creemos que podemos? E às vezes só tem que nos pôr ao piso. Verdade? Não foi que passou com Jacó allá, peleando com o Senhor mesmo? Não foi que teve que cair aos pés? E tinha tanta força em si, que para que o anjo não o matasse, porque ele o matar, lo tocou aqui, em la coxa, sim? Um músculo daqui, porque passou toda a sua vida manqueando. Sim, corro. E ali, entendeu que não, eu não puedo. Jacó entendeu que eu não puedo. Tu és muito forte, hablou o Senhor. Quer uma teofania de Cristo, sim? Eu creio que era o Senhor mesmo.
Tu és muito forte em si mesmo. Eu te vou ensinar. Tu não vai ser mais tramposo como és. Vou cambiar tu nome, Israel. Assim será. E siga sendo tramposo. Quando amanece o dia e vem Esaú em sua direita, impeça ele planear. Pongo um por acá, pongo um grupo por aqui, meus irmãos e minhas esposas vão para cá, porque quem sabe pode tocar o coração de Esaú. Ui, sempre maquinando. Uma mente, muitos eruditos creem que foi uma das mentes mais brilhantes, não vou dizer que foi, uma das mentes mais brilhantes que passou na terra, era Jacó. Como que ele vai entender em La Cruza que isso passa há pouco que nós outros entendemos em genética? Hacendo cruzo de los cabros, que vai sair um cabro de um colô para outro. De onde sacou isso? Me hago entender? La zootecnia utiliza a técnica de Jacó para os cruzes. Quem são os zootécnicos? Zootécnico seria? Bem, os veterinários fazem zootecnia, verdade? Hã? Sim, zootecnia. Como é? Essa coisa aí. Eu não puedo. E vamos seguir outros versículos para adelantar aqui, não vou, para ganharmos tempo, e ele vai dizer, eu não puedo. Hasta que chega um ponto que o Senhor, aqui no capítulo 10, perdão, no capítulo 4, mira como diz aqui. Então Moisés respondeu dizendo, ei aqui que eles não me crerão, nem o irão me voz, porque dirão, não te há aparecido a Jeová? E vem indagando o Senhor, e o Senhor é muito paciente. E vamos por aí, vai para o versículo 10. Versículo 10. Então se dijo Moisés a Jeová, ai Senhor, nunca he sido homem de fácil palavra, eu sou tartamudo, eu tartamudeio. Moisés era tartamudo. Pesado de língua, o que quer dizer? Tartamudeia. Uma vez em Bolívia, um irmão me traduziu. Me traduzco? Me tradurro? Só que o irmão era tartamudo. Foi difícil, irmão, nesse dia. Pelo bueno. Versículo 11. E Jeová lhe respondeu, quem deu a boca ao homem, Moisés? A quem isso ao mudo e ao sordo, ao que vê e ao cego? Não sou eu, Jeová? Pero diz, e siga Moisés, eu não puedo. Hã? E no versículo 12, ora pois, e eu estarei com tu boca e te ensinarei o que haja de hablar. Versículo 15, tu hablarás a ele, ou seja, a seu irmão, e podrás em sua boca as palavras, e eu estarei com tu boca e com la suya, e los ensinarei o que haja de hacer. Agora vamos ver o câmbio. Agora Moisés sai daí, 80 anos de idade, 100, mais 40 no deserto, 120 anos. Vamos ver como termina essa história de Moisés. Sim? Êxodo capítulo 33. Versículo 12 ao 15. Dijo Moisés a Jeová, mira, tu me diz a mim, saca este pueblo, porque Deus falou, vocês vão entrar em Canaã, pero eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo, pero eu mesmo não vou. E sigam. E mira, o povo começou a chorar, vocês são muito tercos. Estou parafraseando. Pero Israel começou a chorar, sacaram os pendentes de ouro. Será que é isso? Será que ele teme porque podamos ser outro bezerro de ouro? Será que é por isso que o Senhor não quer ir por nós outros? Vamos cair de novo na idolatria? Saca os pendentes, taca tudo de ouro. E começaram a chorar. E Moisés,
E tu não me has declarado a quem enviarás comigo. Sin embargo, tu dizes, eu te he conhecido por tu nome. Tu conheces meu nome, Senhor. E como tu dizes que não vai comigo, com nós outros? Que homem na terra tu falou dessa forma? Que homem não falou Deus assim? A não ser nós outros agora, por ser o Espírito, conhece a nós outros. Nome por nome. Não somos diferentes de Moisés? Amém? Somos mais que Moisés porque temos o Espírito Santo. Amém? Não desmerecendo o que foi Moisés. Temos o privilégio de ter Deus mesmo, aquele que tabernaculou-se na terra, Jesus Cristo, habitando em nós outros. Conoce nosso nome. Tu, Senhor, Moisés, único entre milhares ali, que poderia falar isso. Pela hora, nós outros aqui, sentaditos em nossa filha, Senhor, tu também conhece meu nome? Assim como conheceu de Moisés, também conhece meu nome, Senhor. Moisés não é o único, também eu. Amém? Agora, pois, se he hallado graça em tus ojos, te ruego que me muestre agora tu caminho. ¿Ah? Mira a importância do Kairos de Deus. Para que te conozca. Se nós não nos movemos nele Kairos de Deus, não podemos conhecer a Deus. Aleluia. A única forma de nos movermos é barro su Kairos. E quando nos movemos ao Kairos de Deus, começamos a conhecer a Ele. E age graça em tus olhos, e mira essa gente que é povo tuyo. E Moisés respondeu, se tu presença não há de ir comigo, não nos saque de aqui. Sabe o que significa isso? Egipto, mata, eu puedo. Oreb, delante do Senhor, eu não puedo. E agora, aqui, tu puedes, Senhor. Solo tu puedes. Eu não puedo, de verdade, pero tu, Senhor, puedes fazer todas as coisas. Esse é o processo que Deus quer ser em nossas vidas. Somos muito llenos de nós outros, o Senhor vai nos pôr ao piso e tu vai, Senhor, não puedo. Nos levanta, sim, Senhor, tu puedes. Eu não puedo. Sim, agora entendi. Tu puedes todas as coisas. Se tu não vas com nós outros, não iremos de aqui. Senhor, para onde iremos nós outros? Só tu tens palavras de vida e vida eterna. Tu podes, Senhor Jesus Cristo. Nós outros não podemos. Só tu, Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Somos muito llenos de nós outros mesmos. Só o Kairos de Deus pode nos botar ao piso. E quando nos bota ao piso, graças, Senhor. Sabe, as provas são para nos pôr ao piso. Como que vai ter muladar sem antes ter o vade? Por que a porta dele vade? Por que a porta dele sofrimento? Delas provas, delas lutas? Porque a seguinte porta é a porta del esterco, donde saca toda a basura. Ai que nos põe ao piso, ai que nos provar para ir sacando toda a basura, e quando chegamos na porta da fuente, que é a porta do Espírito Santo, tu, Senhor, podes. Só tu podes. Esse é o processo delicado de Deus na vida de Moisés e também nas nossas vidas. Amém? O Senhor é, como me encanta essa palavra, o Senhor é tremendo. Em português é tremendo. Como seria traduzindo? Tem essa palavra em espanhol? Tremendo. Terrível. Bueno, seguimos aqui. Temos um tempito ainda, verdade? Sim. Deuteronômio capítulo 1. Ui, aqui uma coisa interessante. ¿Se acuerda que Deuteronômio é um recuerdo de muitas coisas que se passou? Tanto no livro de Levítico como Números. Deuteronômio na hora vem traindo memória muitas coisas. Aunque vão ter coisas novas também. Verdade?
Então no versículo 1, diz, no capítulo 1, no versículo 6. Sim? Mira que interessante esse versículo. Se saíram do Egito, atravessaram o Mar Rojo, chegaram hasta Horebe, estão ali no Sinaí. E aí, mira que habla o Senhor. Sim, pero mira, quantos dias, esse aqui é um recuerdo. Quantos dias tomou Israel para chegar hasta Cades Barneia? 11 dias. Então, quanto? Sim? Porque está aqui, ó. Onde está em qual versículo? Mas aconteceu que... versículo 2. Abre aí. O que diz aí o versículo 2? 11 jornadas. Desde Horebe até o caminho de Monte Seir hasta Cades Barneia. Sabe o que significa essa palavra? 11 jornadas? 11 dias. Hasta ali. E o Senhor habla com eles. Ustedes, Jeová nosso Deus, nos hablou no Horebe, dizendo, habéis estado bastante tempo neste monte. Mira, vocês estão bastante tempo em certas coisas que já não podem estar mais. Aí que movam-se, verdade? Qual foi a palavra do campamento? Perseverem. Saiam de vocês mesmos, pois está ao pé do monte toda a sua vida. Já visto aqueles irmãos quando vão para os campamentos, principalmente em Chile, escutavam, irmão, por nós outros quedaríamos aqui toda a nossa vida, está a vida dele, Senhor. Uma semana, passa um mês para ver como começar as peleas entre eles. Se esse Edém não vai se cambiar rapidamente para outra coisa. Porque nós não podemos ser governados por nossas emoções. Amém? Amém. Temos que ser governados por o Espírito de Deus. Aunque Ele tem emoções. Pero as emoções del Senhor, não as nossas. Amém? Amém. Então, quando chega aí, o versículo 6, seguimos para o versículo 18. Vai separar juízes. Los mandei, pois, naquele tempo, tudo o que havias de fazer. Mira, los mandei a fazer tudo o que tinha que fazer nesse determinado tempo. Porque aqui separou os juízes, verdade? No versículo 9, nombramento de juízes. Não está aí na Reina Valera? Nombra os juízes, depois vem a missão de los 12 espias. Se recordam bem o que passa com os 12 espias? Sim? Então se dijo, versículo 20, habéis chegado a um monte de Amorreu, o qual Jeová nosso Deus nos dá. Mira, Jeová teu Deus te ha entregado a terra. Sube e toma possessão dela, como Jeová, o Deus de tus padres, te ha dito. Não temas nem desmaies, está barro a um mandato de Deus, barro sub Kairos. Amém? E veniste a mim todos vosotros, Moisés está falando, e vocês vieram hasta mim. Sim? E dijiste, enviemos varones delante de nós que nos reconozcam a terra, e a seu regresso nos tragam razão dele caminho por donde hemos de subir e da cidade aonde hemos de chegar. Só aqui já pecaram. Aqui já pecaram. Porque como pode um racionar contra Deus? Se Deus, a terra é de vocês. Deus não falou para eles levantarem espias? Aqui Moisés está dizendo. E mira que Moisés responde. E esse dito me pareceu bem. A ti, Moisés, te pareceu muito bem. Pero a pergunta é essa. E para Deus? Será que ele pareceu bem? Me hago entender, irmãos? Se o Senhor manda entrar, entre. E se há dúvida, haga como Ezequiel. Verdade? Ezequiel, mira esses ossos aí, sequíssimos. Podem levantar-se? E Ezequiel, tu lo sabes. Eu mesmo
Então habla, profetiza. E foi obediente e profetizou. Às vezes a fé pode ser que nos põe numa posição que temos que passar para o Senhor. Senhor, tu sabes, haga tu. Eu não sei, eu não puedo. Tu lo puedes. Foi que isso, Ezequiel? Então, isso aqui, quando separam, mira o que passou. Sabemos muito bem o que passou, sim? E quando chega aqui, no versículo 41 e 42, mira que coisa. Então respondistes e me dijisteis: hemos pecado contra Jeová, nós outros subiremos e pelearemos conforme a tudo o que Jeová, nosso Deus, nos ha mandado. Quando Deus falou que eles tinham que dar a hora 40 anos, por causa da rebelião, amém? Pelo Kairos anterior, qual era? Qual era o mandato do Kairos de Deus? Entra na terra, toma Canaã, é de vocês. Levantamos uns espias primeiro para ver se a coisa estava indo como Deus habla. Assim somos. Se um habla, toma possessão, toma, é tuyo, Deus te dói. Agarra isso. E deixamos passar. Verdade ou não? Quantas experiências em nossas vidas deixamos passar as coisas que Deus pôs? Ui. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Era o nome daquele muchachito. E a hora, depois que tu vê que a coisa já está mala, isso mal, e que vem um juízo de Deus, na disciplina, tu intenta a hora arreglar as coisas. É o que eles queriam. Não, agora vamos. Vamos, tomemos a terra, conforme tudo que Jeová, nosso Deus, não ha mandado. Conforme tudo que falou allá. Pero a hora Kairos é outro. Tu infringiste, vocês infringiram o Kairos de Deus. E a hora querem tomar o Kairos de Deus aqui e passar para cá. Se eu sou que comando os tempos e as estações, por acaso vocês são o que ordenam as coisas? Assim somos nós outros que pensamos que temos que manipular o Kairos de Deus? Verdade ou não? Não é assim? E que passa? E os amartes, cada um com suas armas de guerra, preparem-se para subir o monte. Jeová lhe dijo, deles. Não subas, nem peleeis, pois não estou entre vosotros, para que não seais derrotados por vossos inimigos. Me hago entender? A hora, irmãos, Inês está morta. É uma expressão que utilizamos em Brasil. La leite foi derramada e não se pode mais orar por la leite. E aqui, desobedeceram, entraram e foi na mortandade daquelas. Sim? E ora para terminar aqui. 2 de Samuel. 2 de Samuel. Entenderam bem esse tema aí? Do Kairos de Deus? Amém? Dá para entender claramente, verdade? Não necessita ser uma exegese aqui. 2 de Samuel, mira que coisa interessante aqui. Esse é outro processo interessante. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Odiando os filisteus que Davi havia sido ungido por rei sobre Israel, subiram todos os filisteus para buscar Davi. E quando Davi los odiou, descendendo à fortaleza que estava em Sião, e vieram os filisteus e se estenderam por el vale de Refaim. Entonces, consultou Davi a Jeová, verdade? Dizendo, irei contra os filisteus? Que coisa que era o Davi, verdade? Em uma ocasião, isso algo e não consultou o Senhor e pá! Levou-lhe uma daquela. E não consultamos a Urim e Tumim, não consultamos o Senhor. Por aqui consultou, bueno. E que disse o Senhor? Nos entregará em mim, mano. E Jeová respondeu a Davi, vê, porque certamente entregarei os filisteus em tu mano. Aí está o Kairos de Deus, onde um pergunta ao Senhor, pode ser?
Puedo ir? Sim, siga. E vindo Davi a Baal-Perazim, ali los venceu Davi e dijo, quebrantou Davi os seus inimigos. Hã? Não, o que está escrito aqui? Quebrantou Jeová a mis inimigos. Ah, outro ponto importante. Não somos nós outros que hacemos as coisas. És Ele Senhor. Qualquer coisa que vá adelante, que quebre, que há uma vitória, és Ele Senhor que lo hace. O Senhor tem que ensinar que uma vida consagrada a Deus é quando nós outros sacamos nossas manos e deixa que nosso Deus ponga sua mano. Isso é consagração a Deus. Sacar nossas manos de qualquer coisa que pensamos que podamos fazer. Saca nossas manos e deixa que o Senhor... Sabe como o Senhor vai pôr suas manos? Toma a nossa mano pelas manos dele. Sim, porque el arca não pode entrar dentro do tabernáculo solo. Aí que tem 4 sacerdotes para pôr a arca. Ou creem que a arca levita. Vai entrando solito. Para isso estamos. Amém? Pero com Deus. E Deus, o Senhor, estava. Quebrantou Jeová meus inimigos delante de mim. Ou seja, que eu não sou nada, Ele hace tudo. Delante de nossos olhos, é Ele que hace. Como corrente impetuosa. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E derraram ali seus ídolos, e Davi e seus homens los queimaram. E os filisteus volveram a venir por segunda vez. E se estenderam no vale de Refaim. Por segunda vez, regressaram de novo. Que hace Davi? Bueno, se já ganhei na primeira, não preciso consultar o Senhor na segunda, verdade? Assim somos, verdade? Muitas vezes, sim, confiantes. Qual é a palavra para o espanhol? Muito confiados. O Senhor tem um respaldo. O Senhor tem suas manos sobre mim. Eu posso tomar qualquer decisão a hora? Não preciso mais consultá-lo? Já que me bendice aqui, vai me bendizer mais adelante, é verdade? Nossa vida é uma vida de total dependência a Ele. Isso foi que Eva não buscou na desobediência, não buscou o conselho de Adão, e aí passou o que passou. E mira que hace Davi, e consultando Davi a Jeová, e lhes respondeu, não subas, senão rodeá-los. Mas Senhor, por que, Senhor? Mas já há tanto tempo, Senhor, que tenho que esperar, Senhor, mais o que tenho que esperar? Se aliar tu isso comigo, matou os filisteus, e por que eu tenho que esperar, Senhor? Davi para o Senhor, imagina-te. Mas Senhor, tenho apuro, tenho que matar logo essa gente. Tenho que ser aliar em Sião, tenho que levantar o palácio. Interessante, verdade? Como é importante estar dependendo do Senhor em Sucairos. Nem tudo é o que parece. Não, Davi, a hora não. Quieto, apenas calmado. Rodeia eles. Sim? E vendrá eles em frente das balsameiras. E quando oigas o ruído como de marcha pelas copas das balsameiras, então se moverás. Mira como é o Kairos de Deus. Dá para entender isso? Que às vezes tem que aprender a escutar a voz do Espírito. Não foi assim que o Espírito Santo se moveu lá no cenáculo sobre o centro, um vento impetuoso? Isso é mais ou menos um estrondo de vento, sim? E 120. E pum, fogo da cabeça. Na quantidade de candeleiros. As velitas do candeleiro, tudo prendidas. Agora sim, a igreja. Não é? Não quer ser? O que é a velita do candeleiro? Não está o foguito? Agora o foguito, todos os hermanitos com fogo na cabeça se movendo.
Então, escutou? Quando escute o ruído, às 3 da manhã, Senhor. O que eles quedaram dormidos ali? Quedaram tudo pronto. Quando a pessoa escutar o ruído, ataque! Deúna! Vamos! O Senhor está com nós outros. Porque Jeová saldrá delante de ti a herir o campamento dos filisteus. Não és tu, Davi. És ele, Senhor. Hasta aí. Terminamos. Eclesiastes 9, versículo 11 ao 12. Amém, irmãos? Que interessante é o Kairos de Deus, verdade? Quantos textos não temos? Mira a experiência de Esther, que não temos tempo para falar. Mira o que passou com Esther e Mardoqueu. Tu dizes que parece que não é tu tempo? Quem sabe? Por que será que o Senhor não te pulsa a hora, nesse exato momento, para cumprir o que o Senhor deseja? Porque se tu não haces, outro hará. Isso no reino é assim. Nós outros pensamos que somos insubstituíveis. Deus Santo, o Senhor tem misericórdia de nós outros, amado. Quantos filhos de Deus não têm apostatado? Homens de Deus, com um nível de palavra tremendo. Hoje estava falando com o Fabinho, Caio Fábio no Brasil, Deus Santo. E hoje Caio Fábio até crê em alienígena. E outras coisas piores. Terrível que o Senhor tenha misericórdia de nós outros. Hagamos como Esther, se nos pôs nesse tempo, hagamos, porque o Senhor nos pôs ali para ser, porque depois que passa o tempo e tu não haces, o Senhor vai colocar outro em seu lugar. E ele vai ser. Porque o que ele vai ser, o que tem determinado para ser, louvar a ser, e não existe nenhuma força em todo o universo que pode impedir a mão de Deus. Nada. Então, terminando aqui, me envolvi, Salomão. 11. E vi debaixo del sol, que nem eles de los guerreiros da carreira, nem la guerra de los fuertes, ni aun de los sábios el plan, imagínate, aonde eu só tive que poner Salomão, verdade? Ao piso del piso. Amém? Quando tu lê Eclesiastes, tu não dá assim, a mim não dá um certo descanso de perceber que há salvação aqui em Salomão? Que não foi na ruína total? E nem de los eloquentes, aun de los sábios el pan, nem de los prudentes las riquezas, nem de los eloquentes el favor, senão que tempo e ocasião acontecem a todos. Amém? Todos estamos barro esse tempo e cada um responde por o tempo de Deus. Porque o homem tampouco conhece seu tempo. Sim? Como os peces que são presos em la mala rede, e como as aves que se enredam em laço, assim são enlaçados los hijos de los hombres en el tempo malo, quando cai de repente sobre eles. Amém? Que só tenha misericórdia de nós outros. Não conhecemos nossos tempos. Deus conhece. Oremos. Padre, queremos te dar graças, porque tu és um Deus soberano. Ajuda-nos através de tu Santo Espírito, estabarro a tu Kairos. Ajuda-nos a entender tu Kairos sobre nós outros. Ajuda-nos a sermos obedientes. Senhor, queremos aprender esse processo que
não podemos nada, pero tu sí puedes todas as coisas. Tu conoces os tempos, tu conoces as estações, Senhor. E quando nos habla para avançar, que avancemos. Que não dudemos, Senhor, que aprendemos a confiar em Ti, em Tu mano poderosa. Te agradecemos por Tu amor hacia a Tu igreja. Graças, la niña de Tus ojos. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.